Olá, queridas colegas crocheteiras, aula de revisão número 21. Hoje eu vou mostrar para vocês, nós estamos aqui, fazendo grupos de variações do ponto meio segredo. Então, eu chamei de grupo 1 aquelas variações que eu só estou usando o ponto meio segredo. Eu estou chamando de grupo 2 as variações que eu uso do ponto meio segredo com o ponto alto e o ponto duplo. Estou chamando de 3 as variações do ponto meio segredo com um ponto baixo e com um ponto baixo com laçada. Então hoje nós vamos ver algumas variações 3, que é o ponto meio segredo com ponto baixo com laçada ou sem laçada. Então, essa variação vou mostrar para vocês, Aqui nós temos um tutorialzinho do ponto meio segredo. Eu vou mostrar para vocês onde que vão ficar as variações. Vejam vocês, o ponto meio segredo, conforme eu já ensinei várias vezes, você faz uma correntinha pequena, uma correntinha grande, segura a base da correntinha, uma correntinha pequena, um ponto baixo dentro, separando um fio para a direita e 2 para a esquerda. Aliás, um para a direita e 2 para o contrário, né? Aqui à direita, 2 para a direita e 1 para a esquerda. Uma correntinha, prendo aqui, Então, as variações vão começar agora exatamente aqui, Quando eu faço esse ponto aqui dentro, eu posso fazer 2 vezes aqui dentro, Em vez de uma só, posso fazer 2 vezes. Que é exatamente o que eu fiz nesse modelo aqui, Nesse aqui, que nós já fizemos um tanto para vocês verem, nós estamos colocando 2 pontos meio segredos. Aqui eu estou na esquina, né? 3 correntinhas. Uma correntinha grande, uma correntinha pequena. Agora aqui dentro eu estou colocando, 2 pontos meio segredos aqui dentro, Uma correntinha, prendo no próximo. Essa é a primeira variação. Uma correntinha pequena, uma correntinha grande, uma correntinha pequena, 2 pontos baixos aqui dentro, Continuo fazendo normalmente. A única diferença é essa. Estou colocando no ponto meio segredo 2 pontos baixos aqui dentro, Uma correntinha, continuo fazendo. Uma correntinha pequena, uma correntinha grande, seguro a base, uma correntinha pequena, 2 pontos dois pontos baixos aqui dentro, Uma correntinha, continuo. Uma correntinha grande, uma correntinha pequena, 2 pontos aqui dentro, 2 pontos baixos. Continuo fazendo o ponto meio segredo normalmente. Então, a única diferença nessa variação é que nós estamos colocando, ao invés de colocar só um ponto baixo aqui dentro, nós estamos colocando 2 pontos baixos. E um detalhezinho mínimo, né, que estou mostrando aqui para vocês agora, vejam vocês como que dá uma diferença no trabalho, né? Só esses 2 pontos baixos aqui, Vejam vocês que diferença que dá aqui no trabalho, olha. Vejam vocês aqui, Aqui está, né? O ponto meio segredo que eu faço normalmente. Aqui, com uma corrente, com um ponto baixo só. E agora ele com 2 pontos baixos. Então, já deu uma diferença de um ponto baixo para 2 pontos baixos. Também eu poderia fazer, não só com 2 pontos baixos, mas também eu poderia fazer com 3 pontos baixos, que é esse próximo tutorial aqui, Vejam vocês como que a diferença já está ficando bem mais acentuada. Então aqui, a diferença nesse tutorial é que para fazer o ponto meio segredo, correntinha grande, correntinha pequena, eu vou colocar aqui dentro, 1, 2, 3. 3 pontos baixos, uma correntinha, prendo normalmente como se fosse o ponto comum. Uma correntinha pequena, uma correntinha grande, seguro a base, uma correntinha pequena. Agora vamos colocar 3 pontos baixos aqui dentro, 1, 2, 3. Uma correntinha, prendo no próximo. Uma correntinha pequena, uma correntinha grande, uma correntinha pequena, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, uma correntinha, prendo no próximo. Uma correntinha pequena, uma correntinha grande, uma correntinha pequena, 1,
2, 3. Uma correntinha pequena, prendo no próximo com o ponto baixo. Uma correntinha pequena, uma correntinha grande, segura a base, uma correntinha pequena, 3 pontos baixos, 1, 2, 3. Uma correntinha pequena, prendo no próximo. Então vejam vocês que só porque agora eu aumentei mais um ponto baixo, né? Estamos colocando agora 3. Vejam vocês que a diferença já está ficando bem acentuada. E quando isso acontece num trabalho grande, vocês vão perceber que dá uma diferença bastante acentuada. Então, nós podemos fazer então essas variações com os pontos baixos, né? Colocar 1, que é o ponto básico, né? O ponto meio segredo básico. E agora a variação com 2 e com 3, igual nós estamos fazendo aqui agora, né? Essa é a variação com 3. Bom, vejam vocês como que já ficou bastante diferente dos outros dois, ó. Mas também nós podemos colocar até com 4 pontos baixos. Então nós fizemos esse outro tutorial aqui, ó, para vocês verem como que a diferença já ficou bem acentuada, com 4 pontos baixos. Então como é virada, 1, 2, 3. Agora vamos fazer a correntinha grande, segurou na base, uma correntinha pequena. 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos. Vou prender no próximo da carreira de baixo. Uma correntinha pequena, uma correntinha grande, uma correntinha pequena. 1, 2, 3, 4. Uma correntinha pequena, prendo no próximo. Eu posso fazer até 4, porque observe vocês que com 4 pontos baixos eu chego na metade do ilhozinho. Então, mais do que 4, aí já vai ficar complicado. Vejam vocês aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Uma correntinha, prendo no meio do próximo. Uma correntinha pequena, uma correntinha grande, segura a base, uma correntinha pequena, vou fazer 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4. Uma correntinha, prendo no próximo. Uma correntinha pequena, uma correntinha grande, não, antes, uma correntinha pequena, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos. Uma correntinha, prendo no próximo. Uma correntinha pequena, uma correntinha grande, uma correntinha pequena. 1, 2, 3, 4. Prendo no próximo. E assim vocês estão observando que, aumentando a quantidade de pontos baixos, eu estou criando um outro visual para o próprio ponto meio segredo. Então essas são algumas variações que a gente pode fazer, né? Do ponto segredo com o ponto baixo. Esse é o ponto baixo normal, né? Agora, vejam vocês, ó, como que já ficou também bastante diferente dos outros dois que nós fizemos. Mas também eu posso fazer a variação do ponto meio segredo com o ponto baixo. Aqui vou pôr 3 para virar, mas eu posso também fazer o ponto baixo com laçada. Então já vai ficar diferente, ó. 1, uma laçada, 2. Aqui eu estou pondo com 2 laçadas. 2 pontos baixos com laçada. Então já vai começar também a dar um tutorial diferenciado, que é uma correntinha pequena, uma correntinha grande. Vou prender segurando na base, uma correntinha pequena. Agora eu vou dar laçada. Passo 1, uma laçada, outro ponto baixo com laçada. Uma correntinha, prendo no próximo. Uma correntinha pequena, uma correntinha grande, seguro na base, uma correntinha pequena, laçada na agulha, um ponto baixo, laçada na agulha, outro ponto baixo, uma correntinha, prendo no próximo. A mesma coisa, uma correntinha pequena, uma correntinha grande, uma correntinha pequena, laçada na agulha,
outra laçada, outro ponto baixo com laçada, uma correntinha, prendo no próximo. Uma correntinha pequena, uma correntinha grande, uma correntinha pequena, laçada na agulha, laçada no próximo ponto baixo também, prendo no próximo. E assim, ó, vocês estão vendo que o tutorial com laçada, com 2 pontos baixos, ele fica diferente do tutorial com apenas o ponto baixo. Vocês estão percebendo a diferença? Tá ficando mais gordinho, né? A parte fechada. Bom, aqui eu fiz com 2 pontos baixos com laçada. Eu poderia ter feito também com 3, né? 3 pontos baixos com laçada. E agora eu fiz esse aqui com 4 para vocês verem bem a diferença, né? 3 correntinhas para fazer a virada, uma correntinha larga, uma correntinha pequena. E agora esse eu vou fazer com 4 pontos baixos com laçada. 1, laçada, 2, laçada, 3, laçada, 4. Uma correntinha, prendo no próximo. Um ponto baixo, uma correntinha pequena, uma correntinha grande, uma correntinha pequena, laçada para o primeiro ponto baixo, laçada para o segundo ponto baixo, laçada para o terceiro ponto baixo, laçada para o quarto ponto baixo. Uma correntinha, prendo no próximo. Uma correntinha pequena, uma correntinha grande, uma correntinha pequena, laçada, primeiro ponto baixo, laçada, segundo ponto baixo, laçada, terceiro ponto baixo, laçada, quarto ponto baixo. Uma correntinha, vou prender no próximo. Uma correntinha pequena, uma correntinha grande, uma correntinha pequena, laçada. Primeiro ponto baixo, laçada. Segundo ponto baixo, laçada. Terceiro ponto baixo, laçada. Quarto ponto baixo, uma correntinha, prendo no próximo. Uma correntinha pequena, uma correntinha grande, uma correntinha pequena. E aqui eu vou colocar os 4 pontos baixos com laçada. E vocês estão percebendo, só porque agora eu pus a laçada na agulha, então o que está acontecendo no tutorial? A parte fechada, ela está ficando mais encorpada, mais visível no total da aparência, né, deste tutorial. Então fica também um trabalho bastante diferenciado, muito bonito para vocês colocarem em qualquer peça de trabalho de crochê que vocês estiverem fazendo. Esse tipo de variação do ponto meio segredo, ele dá para vocês colocarem tudo que vocês pensarem de crochê, que fica bonito. Qualquer tipo de roupa, qualquer tipo de toalha, de bico, de caminho de mesa, de tapete, o que vocês quiserem. Fica muito bonito com qualquer tipo de fio também. Pode ser fio fino, fio mais grosso, cordão, isso não tem problema. Olha como que o tutorial ficou bem diferenciado, né, moçada? Daquele com o ponto baixo, né? O ponto baixo sem laçada e o ponto baixo com laçada. Vejam vocês a diferença como é que é grande, né? Muito grande fica a diferença quando você põe laçada e não põe laçada. Depois eu tenho mais tutoriais para ensinar para vocês, né? Somente com ponto meio segredo e ponto baixo com laçada e sem laçada. Agora eu trouxe para mostrar para vocês, que eu falei com vocês, que fica bonito em qualquer tipo de trabalho, né? Nós fizemos essa blusinha aqui, ó. Nós fizemos essa blusinha aqui, ó, vejam vocês. E nessa parte aqui da cintura, para ela ficar bem cinturadinha, nós colocamos essa variação aqui, ó. Essa última variação que eu mostrei para vocês aqui, ó. Estão vendo essa variação? Ela foi feita para lá e para cá. Então ela fez um zigue-zague, né? Agora, como nessa blusa nós estamos rodando, o crochê rodando, então vejam vocês que o efeito já é diferente, ó. O efeito já não é em zigue-zague, o efeito já é em paralelas, estão vendo? Então assim, ó, além de dar essa variação toda que eu mostrei para vocês, quando vocês forem rodar o ponto, já dá um visual diferente de todas essas variações que eu fiz aqui para vocês verem, estão vendo? Então assim, ó, essa variação do ponto meio segredo que eu chamei de variação 3, ela dá para fazer muita coisa interessante, muito trabalho bonito e
é bom que vocês treinem bastante para que o ponto meio segredo fique certinho, porque assim, quando vocês forem fazer a peça fica homogênea, conforme essa blusa que eu estou mostrando para vocês. Isso é o treino, né, do ponto meio segredo, como tudo na vida, que faz com que as peças fiquem assim homogêneas, com o ponto igualzinho e dá uma aparência muito bonita e um visual muito harmonioso. Se vocês gostaram, dê seu like, compartilhem para que mais pessoas possam aprender essas variações. E eu gostaria muito de saber de qual cidade que vocês estão participando dessas aulas. Coloquem para mim nos comentários de onde é que vocês são, que eu vou ficar muito feliz de saber até onde as aulas estão chegando. Aqui são tutoriais, né, das próximas dicas e aulas. Aqui, por exemplo, essa variação aqui, ó, é também do grupo 3. É só ponto meio segredo com ponto baixo. Mas isso vai ficar para uma próxima. Que Deus as abençoe poderosamente, queridas.